paz do Senhor, meus queridos irmãos. Hoje eu venho, através desse vídeo, contar para vocês o que o Senhor, nosso Deus, faz na vida de uma pessoa que clama a Ele, que pede para Ele. Os irmãos sabem que no ano de 2020 para 2021, como foi um caos, né, no mundo todo. E eu tenho um filho que ele tem um problema de alergia, ele é alérgico e com quase tudo ele fica assim, ruim mesmo. E quando surgiu aquele problema, que as pessoas tinham que tomar aquela picadinha, eu fiquei muito preocupada. E eu disse, Senhor, e agora? O que eu vou fazer? Porque eu tenho medo de dar esse remédio, né, para meu filho e ele não resistir. E os irmãos sabem que a ordem era para todo mundo tomar aquele remédio, né, aquela picadinha. E eu fiquei com muito medo, sabe? Eu fiquei muito preocupada. E eu comecei a orar ao Senhor. Eu tinha tomado 2. Não vou entrar em detalhe para que o vídeo não venha ser cortado, entendeu, meus irmãos? Porque nem todas as coisas a gente pode falar aqui no YouTube. Então, meus irmãos, eu fiquei preocupada com a situação, mas crendo que Jesus Cristo, o nosso eterno Salvador, é quem zela por nós. Porque a Bíblia diz que bem-aventurado é o homem que põe no Senhor a sua confiança, pois será bem-sucedido. E a minha esperança, meus queridos, estava no Senhor. Então ali eu comecei a orar ao Senhor, pedir para que o Senhor Deus viesse falar comigo, me dando uma orientação do Espírito Santo de Deus. Eu precisava muito que Deus me orientasse para me tomar a decisão correta. E então, meus queridos irmãos, ali, né, um certo dia, Deus falava comigo. Eu fiz umas campanhas de oração e jejum, porque a pressão era muito forte, para que o meu filho viesse tomar este remédio. Aquelas picadinhas lá que os irmãos sabem do que eu estou falando. E eu falei que não ia dar. E alguém da minha família chegou para mim e disse, olha, se acontecer alguma coisa com ele, você é responsável. Eu disse, olha, seja o que acontecer com ele, eu sou responsável. Mas enquanto meu Deus não me der uma resposta, eu não darei esse remédio a ele. Eu não vou aceitar que venha dar essa medicação. Tá, então, meus irmãos, o que aconteceu foi que um dia eu estava orando ao Senhor, o Senhor falou comigo claramente. Disse, não faça isso. Porque se você fizer isso, ele não vai sobreviver. Então, não dê. E aí eu peguei, meus irmãos, e falei para o pai do meu filho, e ele ficou muito revoltado e falou que eu era uma pessoa desnaturada, que queria o mal, né, do menino. E eu falei que não, porque Deus tinha falado comigo. Eu disse, olha, eu creio no que o Senhor Deus fala. Então ele disse, olha, o que acontecer com ele, você é responsável. Eu falei, deixa comigo. Deixa, se realmente acontecer alguma coisa com ele, eu sou responsável. Mas eu sei muito bem quem falou comigo. E Deus falou comigo que não era para ele tomar. E aí, meus irmãos amados, Deus deu esse grande livramento ao meu filho. Porque eu tenho certeza, se ele tivesse tomado, ele não tinha sobrevivido. Porque ele tem um problema sério de alergia. E os irmãos sabem que aquele remédio ele não é eficaz. Eu tomei 2 medicações daquelas lá da picadinha. Eu comecei a sentir muitos problemas de saúde. E até hoje tem problemas, eu tenho aqueles problemas assim que eu vejo que foi por causa daqueles remédios lá de 2020 para 2021 que o mundo estava sofrendo, né, meus irmãos? Então, o que eu quero dizer para você nesse vídeo aqui, nessa live, é que Deus cuida de nós. Quando nós pedimos ao Senhor, oramos com sinceridade, invocamos o nome santo do Senhor, Ele responde, irmãos, nossa oração. Então, você que neste momento está aí, quem sabe
um problema que para você é grave, eu quero dizer para você nesta hora, ore, Senhor, peça para o Senhor. Deus é poderoso para te responder. E assim como o Senhor Deus me respondeu, Ele vai te responder também. Não temas, ore, confie. Busque o Senhor com sinceridade, porque Ele é fiel. Quando Ele fala, Ele cumpre a sua palavra. Hoje, graças a Deus, o meu filho não tomou aquela picadinha lá não. E meu filho depois pegou aquele problema, né? Os irmãos sabem do que eu estou dizendo. E não aconteceu nada. E eu que tinha tomado a medicação, peguei a enfermidade mais forte do que ele, que não tinha tomado. E Deus guardou a minha casa. E Deus guardou meu filho. E Deus guardará todos aqueles, meus queridos, que são fiéis ao Senhor. Então eu falo para você nesta hora, confia no Senhor. Ore e peça para o Senhor, porque o nosso Deus, Ele é fiel. Deus abençoe. Se você tem alguma experiência com Deus, deixa aqui também nos comentários, para me estar ouvindo, para me estar lendo, e para a gente ganhar mais experiência com o nosso Deus, porque o nosso Deus é bom, age e faz milagre na vida daquele que confia e espera em Deus. Seja você também uma pessoa que confia em Deus e anda trilhando os seus caminhos. Porque a Bíblia diz que bem-aventurado é o varão que coloca no Senhor a sua confiança. Deus te abençoe. Deus abençoe tua casa e tua família. E até a próxima, em nome de Jesus.